Era uma tarde fria de abril, com o céu encoberto por nuvens pesadas e um vento úmido soprando entre as árvores do Parque Farroupilha, em Porto Alegre. O cheiro das folhas molhadas e da terra úmida pairava no ar, e o som distante de crianças correndo se misturava ao canto suave dos pássaros. Alunos da Escola Municipal Santos Dumont estavam reunidos ali para a tradicional excursão de outono, um passeio programado todo ano para registrar a convivência e celebrar o encerramento do primeiro bimestre. Os professores alinhavam os estudantes para uma fotografia de grupo ao lado do chafariz. Alguns faziam caretas, outros sorriam com entusiasmo. No meio deles estava Sofia Melo, 11 anos, cabelos castanho claros presos num rabo de cavalo torto, usando um casaco vermelho desbotado. Seus olhos carregavam um brilho sereno e uma curiosidade silenciosa. Ela não falava muito, mas observava tudo com atenção. Quando a professora pediu que se organizassem por altura, Sofia foi parar na ponta direita do grupo. O fotógrafo improvisado, um funcionário da escola, anunciou: "Sorria, turma!" E então clicou. A imagem foi capturada às 15h42, segundo o registro da câmera digital da escola. Poucos minutos depois, enquanto a professora chamava todos para se dirigirem ao ônibus, Sofia não estava mais entre eles. O pânico se espalhou como uma onda gelada. Primeiramente, pensaram que ela tivesse ido ao banheiro ou seguido alguma amiga. Depois começaram a procurar pelos arredores. Em questão de minutos, o parque inteiro parecia em alerta. Gritaram seu nome, vasculharam os brinquedos, correram até os lagos e as trilhas. Mas Sofia não respondia. Parecia ter se desintegrado no ar úmido daquela tarde. A professora tentou manter a calma enquanto ligava para a direção da escola e, em seguida, para os pais. A coordenadora acionou a polícia. O parque foi isolado, patrulhado por guardas, cães farejadores e equipes civis. Mas nada. Nenhum vestígio, nenhuma testemunha, nenhum grito, nenhum sapato perdido. Apenas a mochila de Sofia, encontrada encostada no coreto, com seus lápis de cor ainda organizados dentro. Nos dias que se seguiram, o caso ganhou manchetes. "Menina desaparece misteriosamente em parque público", estampava os jornais locais. Programas de televisão exploravam teorias diversas: fuga voluntária, sequestro, acidente. Havia quem acreditasse em envolvimento sobrenatural, e outros apontavam o dedo para a própria escola. Na foto da excursão, que passou a circular em cartazes e reportagens, Sofia aparecia nítida, quase central, com um sorriso tênue. Aquela imagem se tornaria o último registro conhecido da menina antes de seu desaparecimento. Uma fotografia banal que, de repente, ganhava o peso de uma relíquia. Por que uma criança desapareceria em pleno dia, em um parque movimentado, sem que ninguém visse nada? Como uma cidade inteira podia não perceber a ausência de uma vida tão pequena, tão frágil? Essa era a pergunta que ecoava nos corredores da escola, nas mesas das famílias, nas redações dos jornais e principalmente no coração de Renata Melo, mãe de Sofia. Uma mulher que naquele momento ainda não sabia que a busca por sua filha consumiria os próximos 17 anos de sua vida. Se você ficou impactado com esse início, inscreva-se no canal agora mesmo para acompanhar essa história completa até o fim. Temos muito a revelar e cada detalhe pode mudar tudo. O desaparecimento de Sofia não foi apenas um mistério sem solução. Foi o início de um rastro silencioso que atravessaria gerações. E tudo começou naquela tarde cinzenta no Parque Farroupilha, com uma foto e um sumiço. Sofia Melo era o tipo de criança que passava despercebida aos olhos apressados do mundo. Quietinha, raramente chamava a atenção nas festas da escola ou nas reuniões familiares. Mas quem convivia de perto com ela sabia que havia uma intensidade ali, uma espécie de profundidade calma, que se manifestava nos desenhos detalhados que fazia, nas perguntas que surgiam de repente e nos longos silêncios cheios de sentido. Ela gostava de observar os insetos, colecionar folhas caídas e passar as tardes desenhando mundos imaginários onde tudo fazia mais sentido.
Morava com a mãe e o irmão em uma casa simples de 2 quartos no bairro Azenha, em Porto Alegre. O pai havia saído de casa quando ela ainda era pequena e nunca mais deu notícias. Renata, a mãe, sustentava os 2 filhos trabalhando como auxiliar de enfermagem em um posto de saúde. Mesmo com a rotina exaustiva, ela fazia questão de colocar Sofia na cama toda noite, ler uma história ou simplesmente ficar ali, segurando sua mão até ela adormecer. Heitor, o irmão mais velho, tinha 17 anos na época. Inteligente, inquieto, protetor. Desde cedo assumira para si a responsabilidade de cuidar da irmã quando a mãe estava fora. Apesar das diferenças de idade, os 2 tinham uma relação afetuosa. Ele se irritava com o jeito dela se perder nos próprios pensamentos, mas também era o primeiro a defender Sofia quando algum colega da rua tentava zombar de sua timidez. A escola de Sofia ficava a 4 quadras de casa. Todos os dias ela fazia o trajeto com um grupo de vizinhos, entre eles sua melhor amiga, Júlia. As 2 passavam horas juntas, no pátio da escola, na casa uma da outra, compartilhando cadernos e segredos. Júlia descrevia Sofia como um passarinho quieto que falava com os olhos. Naquele ano, a menina parecia ainda mais introspectiva. Professores notaram que seus desenhos estavam mais escuros, repletos de cavernas, caminhos ocultos e figuras humanas sem rosto. Uma vez, uma educadora perguntou o motivo daqueles temas, e Sofia apenas deu de ombros dizendo que era o que ela sonhava. A mãe, ocupada com as longas jornadas e exausta da vida dura, não percebeu de imediato essa mudança sutil. Renata via a filha como um espelho da sua própria infância. Quieta, sonhadora, sensível. Muitas vezes se perguntava se estava conseguindo oferecer à menina a segurança e o afeto que ela precisava. Havia culpa em seus olhos sempre que se atrasava para buscá-la ou quando dormia no sofá antes de dar o boa noite. Ainda assim, Sofia nunca reclamava. Ao contrário, parecia se contentar com gestos simples. Uma xícara de chocolate quente, um bilhete na lancheira, um elogio inesperado. Ela escrevia pequenos bilhetes para a mãe e o irmão, colando-os pela casa. Corações desenhados à mão, frases como "Te amo, Heitor" ou "Mamãe é meu sol". Com os colegas da escola, era educada, mas distante. Não gostava de brincar de pega-pega ou participar de rodas de conversa. Preferia sentar-se sozinha sob uma árvore e desenhar. Certo dia, disse a professora que ouvia coisas que os outros não ouvem. Ninguém deu importância. Era apenas mais uma das frases enigmáticas que saíam de sua boca sem explicação. A vida de Sofia, apesar das sombras sutis, era tranquila. Não havia brigas em casa, nem sinais visíveis de que algo estivesse errado. Mas em seus olhos havia sempre uma inquietação. Como se enxergasse além, como se já soubesse, de algum modo, que o mundo ao seu redor escondia mistérios que ninguém mais conseguia ver. Era essa inquietação silenciosa que, mais tarde, tornaria seu desaparecimento ainda mais intrigante. Porque Sofia não era uma criança comum, e talvez sem que ninguém soubesse, ela já estivesse à procura de algo que o resto do mundo nem imaginava que existia. A sexta-feira do desaparecimento amanheceu fria, mas clara. O céu, limpo no início da manhã, começou a se cobrir lentamente por nuvens pesadas conforme as horas avançavam. Na escola, o clima era de expectativa. A excursão anual ao Parque Farroupilha era um dos momentos mais aguardados pelos alunos do 5º ano. Sofia, mesmo com sua habitual discrição, parecia animada. Tinha desenhado a praça do parque dias antes, com lápis verdes e tons dourados, como se já soubesse exatamente o que veria ali. A turma saiu às 13h, acompanhada por 2 professoras e uma monitora. O ônibus escolar os deixou em frente à entrada principal do parque, onde o grupo caminhou em direção ao chafariz. Era um espaço amplo, cercado por árvores centenárias, com bancos de concreto, trilhas de pedra e barracas de algodão doce mais adiante. O parque, naquele horário, estava movimentado, mas tranquilo. Famílias, casais, estudantes e idosos aproveitando a tarde nublada. Sofia andava ao lado de Júlia, sua amiga,
e carregava uma pequena mochila nas costas. Em certo momento, parou para observar um esquilo subindo em uma árvore, perdendo o ritmo da turma. Júlia a puxou de volta. Riram. Nada parecia fora do normal. Às 15h30, a professora sugeriu tirar uma foto da turma antes do retorno. Todos se alinharam perto do coreto, com a vegetação fechada ao fundo. Sofia posicionou-se na lateral do grupo, cruzando os braços e sorrindo discretamente. O clique aconteceu às 15h42, horário confirmado depois no arquivo da câmera. Essa seria a última vez que alguém veria Sofia. Após a foto, a monitora começou a contar os alunos. Percebeu que alguns estavam longe demais, outros se dispersando em direção ao lago. Pediu que todos se aproximassem. Foi nesse intervalo de menos de 5 minutos que o grupo notou a ausência. "Cadê a Sofia?" alguém perguntou. Primeiro, procuraram com naturalidade. Talvez estivesse em alguma barraca ou no banheiro. A professora correu até os sanitários mais próximos. Nada. Júlia dizia que a viu pela última vez logo após a foto, parada perto da árvore onde tinham brincado no início da tarde. O grupo se dividiu para procurá-la. Alguns correram pelos caminhos de pedra, outros vasculharam atrás do coreto. Ninguém a encontrou. O tom mudou rapidamente. Chamaram por ela em voz alta. O parque, antes animado, mergulhou num silêncio tenso. Crianças começaram a chorar. A professora pediu ajuda a um guarda municipal que fazia ronda nas proximidades. Ele usou o rádio para chamar reforço. Em menos de 15 minutos, a polícia foi acionada. Renata, ao receber a ligação, deixou o posto de saúde sem pensar 2 vezes. Chegou ao parque em menos de 20 minutos, tomada por um desespero mudo. Caminhava em círculos chamando o nome da filha, agarrando as mãos dos policiais e suplicando que encontrassem logo. A busca se intensificou. Voluntários se juntaram. Os acessos ao parque foram fechados. Helicópteros sobrevoaram a área ao entardecer. Cães farejadores foram levados, seguindo rastros frágeis até o coreto. Foi ali que encontraram a mochila de Sofia, encostada numa das colunas de concreto. Dentro, um estojo com lápis organizados, um caderno com desenhos recentes e um lanche intacto. Não havia sinais de luta. Nenhum grito foi ouvido. Nenhuma testemunha relatou movimentação suspeita. Era como se ela tivesse evaporado. As primeiras horas foram marcadas por um torpor coletivo. Ninguém conseguia entender como uma menina podia desaparecer em plena luz do dia diante de tantas pessoas. Heitor chegou ao local no início da noite. Ao ver a mochila da irmã sendo colocada num saco plástico, chorou pela primeira vez em anos. A imagem que restava era aquela: uma menina sorrindo na lateral de uma foto, cercada de amigos, a poucos instantes de desaparecer sem deixar rastros. As primeiras 48 horas após o desaparecimento de Sofia foram marcadas por uma mobilização intensa. A Delegacia de Desaparecidos assumiu o caso com prioridade máxima, dada a idade da menina e a ausência total de pistas. A imprensa local acompanhava cada movimento da polícia, e o rosto de Sofia passou a estampar jornais, sites e programas de televisão. A cidade, acostumada ao fluxo rotineiro dos dias, mergulhava agora em um estado de alerta silencioso. O Parque Farroupilha permaneceu fechado durante toda aquela semana. Agentes da perícia vasculharam o local metro por metro. Especialistas buscaram pegadas, fios de cabelo, qualquer indício que apontasse o caminho percorrido por Sofia. Mas nada surgia, nenhum vestígio material, nenhuma testemunha afirmava ter visto algo estranho. Nenhuma câmera de segurança havia captado qualquer imagem da menina saindo do perímetro. A mochila encontrada no coreto foi o primeiro elemento analisado. A perícia não identificou impressões digitais que não fossem compatíveis com a própria Sofia. Tudo estava limpo, organizado, como se tivesse sido deixado ali com propósito. O caderno de desenhos revelava ilustrações comuns à menina: árvores, flores, animais, mas também figuras mais densas. Uma em particular chamou a atenção. Um corredor escuro com uma figura feminina ao fundo,
desenhada em traços quase apagados. Com o passar dos dias, a ausência de respostas começou a gerar especulações. O primeiro boato dava conta de que Sofia teria fugido voluntariamente. Essa hipótese, no entanto, foi rapidamente descartada. Ela não levava dinheiro, não levava documentos, e era conhecida por ser extremamente apegada à mãe e ao irmão. Fuga não fazia sentido. A segunda linha investigativa considerou um possível sequestro. A polícia interrogou funcionários do parque, vendedores ambulantes e visitantes que estiveram no local na mesma tarde. Nenhuma informação relevante foi colhida. 2 homens que haviam sido vistos circulando pela área foram levados para prestar depoimento, mas ambos foram liberados após confirmação de álibis. Em um movimento mais amplo, os investigadores passaram a cruzar o desaparecimento de Sofia com casos antigos, buscando padrões. Encontraram alguns relatos semelhantes de crianças que haviam sumido em locais públicos, mas as datas e circunstâncias eram distintas demais para estabelecer uma conexão direta. Ainda assim, esse dado ficou registrado. A escola também foi investigada. O histórico disciplinar dos professores e funcionários foi revisto. A vida pessoal de cada envolvido naquele passeio foi analisada. Nada comprometedora surgiu. Pais de alunos chegaram a insinuar que a instituição havia sido negligente. A diretora negava, argumentando que todas as medidas de segurança haviam sido seguidas. Mesmo assim, o clima entre os responsáveis era de tensão. Algumas famílias retiraram seus filhos da escola. O medo se alastrava como uma sombra. Paralelamente, grupos de busca voluntária foram organizados. Equipes se dividiam entre parques, terrenos baldios, margens do Guaíba e áreas rurais próximas. Cães farejadores foram trazidos de fora do estado. Foram feitos apelos na televisão, campanhas de distribuição de cartazes, mobilizações em redes sociais, uma força-tarefa emocional guiada pela urgência de trazer Sofia de volta. Enquanto isso, Renata mergulhava em um estado de desespero lúcido. Dormia pouco, comia menos ainda. Revia todos os passos da filha naquela semana. Vasculhava o quarto em busca de sinais, cartas, pistas, qualquer coisa que pudesse indicar um motivo ou um caminho. Não encontrava nada além de silêncio e ausência. Na terceira semana, uma nova teoria começou a circular, a de que o desaparecimento de Sofia poderia ter relação com rituais ocultos. Essa especulação surgiu após um boato sobre símbolos estranhos encontrados no parque. A polícia, porém, não confirmou nenhum elemento que sustentasse a história. Para os investigadores, tudo ainda girava em torno de uma pergunta sem resposta. Onde estava Sofia? Renata Mello nunca foi uma mulher frágil. Criou 2 filhos sozinha em meio ao caos de um sistema que parecia sempre pedir demais e oferecer pouco. Mas o dia em que Sofia desapareceu, partiu algo dentro dela que jamais se recompôs. Nos primeiros meses, recusou-se a acreditar que aquilo estava acontecendo. Sentia que, se dormisse por tempo suficiente, tudo se desfaria como um pesadelo comum. Mas o tempo passava e Sofia não voltava. Quando os jornais começaram a perder o interesse e os policiais a tratarem com uma paciência entediante, Renata decidiu que não esperaria mais por ninguém. Colou cartazes sozinha pelos postes, pelas portas dos ônibus, nas estações. Enviou e-mails para programas de TV, escreveu para jornais, apareceu em lives improvisadas implorando por qualquer pista. Não havia fim de semana, feriado ou cansaço que a impedisse. Aos poucos transformou seu luto em ação. Passou a frequentar encontros de mães de desaparecidos. Compartilhava a dor e escutava histórias de sumiços antigos, alguns nunca solucionados. Dizia que, enquanto respirasse, não enterraria Sofia em hipótese alguma. Rejeitava o termo luto. A filha não estava morta, estava ausente, escondida, levada, mas viva. E esse pensamento a movia. No quarto de Sofia, nada mudou. A cama seguia feita, os livros continuavam na prateleira, os desenhos presos na parede. Uma boneca com o cabelo já desbotado permanecia sobre a colcha florida.
Renata limpava o espaço todos os dias. Falava com a filha em voz alta. Deixava bilhetes como se ela fosse entrar a qualquer momento. Essa insistência, aos olhos dos outros, começou a parecer loucura. Alguns familiares passaram a evitá-la. Colegas de trabalho murmuravam pelas costas, médicos sugeriram antidepressivos, psicólogos recomendaram que ela seguisse em frente. Mas Renata não aceitava. Sempre respondia da mesma forma, como se esquece um pedaço do próprio corpo. Heitor, por outro lado, seguiu caminho diferente. Após os primeiros meses de desespero, calou-se. Enfiou-se nos estudos, começou a trabalhar e evitava o assunto sempre que podia. Com o tempo, a relação entre ele e a mãe se deteriorou. Culpava-a em silêncio por não ter conseguido proteger Sofia. Culpava a si mesmo por não ter estado no parque aquele dia. Mas, acima de tudo, sentia raiva da ausência constante, de viver numa casa onde a única coisa mais presente do que a saudade era o silêncio. Os dois quase não conversavam mais. Dividiam a mesma casa, mas pareciam habitar planetas diferentes. Renata passava as noites vasculhando fóruns da internet, trocando mensagens com detetives voluntários, analisando casos parecidos. Heitor fechava a porta do quarto e fingia que não ouvia. A vida financeira se deteriorou. Renata pediu licença do posto de saúde, depois perdeu o emprego. Passou a vender doces na rua para sustentar o básico. Algumas pessoas doavam cestas, outras lhe ofereciam pequenos bicos. Ainda assim, ela mantinha viva a busca, mesmo quando todos à sua volta pareciam ter desistido. Em 2013, 6 anos após o desaparecimento, Renata criou um mural de desaparecidos em frente à própria casa. Usava pedaços de madeira, fotos plastificadas e tinta vermelha para destacar os nomes. O rosto de Sofia estava no centro, cercado por dezenas de outras crianças. O mural atraiu atenção. Alguns a chamavam de Louca do Bom Fim. Outros deixavam bilhetes de apoio, flores, velas. Tornou-se um símbolo. Renata nunca respondeu aos julgamentos. Para ela, a dor era um motor. E mesmo que estivesse só, mesmo que fosse desacreditada, prometia continuar. O tempo não apagava, endurecia. E dentro dela ainda existia uma certeza silenciosa. Sofia estava viva e esperava ser encontrada. O tempo passou sem pedir licença. O outono seguinte chegou com a mesma brisa úmida, as folhas secando no chão do Parque Farroupilha como se nada tivesse acontecido. Mas para Renata, cada estação que chegava era uma lembrança dolorosa de que Sofia não voltara. O calendário deixava de ser um marcador de datas, tornara-se um lembrete constante da ausência. Em 2008, nada mudou. Em 2009, menos ainda. Os dias se repetiam como ecos de um vazio contínuo. Aos poucos, as pessoas pararam de perguntar. A imprensa se calou. Os amigos sumiram, era como se o mundo inteiro tivesse apertado o botão de seguir em frente, exceto Renata. A casa na Azenha começou a envelhecer junto com ela. A pintura desbotava, o portão enferrujava, mas o mural de desaparecidos permanecia intacto, com a imagem de Sofia sempre renovada. Heitor, por sua vez, saiu de casa aos 23 anos. Arrumou um emprego como repórter em um jornal local, depois migrou para uma redação maior. Embora evitasse qualquer menção ao caso da irmã, dedicou-se a cobrir pautas de segurança pública e desaparecimentos, como se, mesmo calado, ainda buscasse respostas em cada linha que escrevia. Ele e Renata se falavam pouco. As conversas eram curtas, práticas. Havia mágoas acumuladas, mas também um laço invisível que jamais se rompia. Em datas simbólicas, o aniversário de Sofia, o dia do desaparecimento, Heitor enviava flores. Nunca ia pessoalmente. Renata guardava os bilhetes em uma caixa de sapato no armário da filha, junto com os desenhos antigos e os bilhetes infantis escritos à mão. O bairro também mudou. Algumas casas foram demolidas, prédios novos surgiram. Comerciantes antigos fecharam as portas. Outros abriram novos negócios. Mas havia algo naquela rua, naquela casa de portão azul, que permanecia igual. Quem passava por ali sentia o peso da história, mesmo sem saber de tudo.
Em 2017, Renata passou por uma pneumonia grave e ficou semanas internada. Alguns chegaram a pensar que, ao sair do hospital, ela finalmente desistiria da busca. Mas ao voltar para casa, a primeira coisa que fez foi renovar os cartazes da filha. Ninguém entendia de onde vinha tanta resistência. Enquanto isso, Sofia se tornava uma figura quase mítica nas redes sociais. O caso foi retomado por páginas de mistérios, podcasts locais, fóruns de teorias. Algumas pessoas criaram perfis dedicados a ela. Outros produziam vídeos relacionando o sumiço com lendas urbanas ou conspirações. Para Renata, tudo isso era barulho que, se bem direcionado, poderia alcançar alguém que soubesse a verdade. Por isso, ela nunca desautorizava. Qualquer menção mantinha o nome da filha vivo. Em 2022, uma professora de uma escola pública de Viamão encontrou um caderno abandonado em sala, com desenhos que lembravam muitos de Sofia. Mandou a foto para Renata, que reconheceu traços semelhantes. Mas, como tantas outras pistas ao longo dos anos, aquilo levou a lugar nenhum. O caderno era de uma aluna nova, mas tudo indicava coincidência. A frustração se acumulava, mas nunca paralisava. Naquele mesmo ano, Heitor publicou uma matéria sobre crianças desaparecidas no sul do país. Recebeu elogios, prêmios e convites para entrevistas, mas em nenhuma delas mencionou a própria irmã. Evitava envolver sua vida pessoal. Mesmo assim, nas madrugadas em que o silêncio pesava, abria a pasta escondida no computador com reportagens antigas, recortes de jornal e anotações feitas durante a adolescência. Ainda que em segredo, ele também não havia parado de procurar. A cidade seguiu seu curso. O tempo se encarregou de apagar rastros. Mas no coração de uma mãe e na memória de um irmão, o nome de Sofia permanecia firme, como algo que se recusa a ser esquecido, à espera de um novo sinal. O ano era 2024. 17 anos haviam se passado desde a tarde em que Sofia desapareceu no Parque Farroupilha. A cidade seguia seu curso, mas certas memórias, mesmo soterradas pelo tempo, tinham o poder de emergir quando menos se espera. No bairro Bonfim, uma antiga oficina mecânica desativada começou a ser reformada. O galpão, fechado desde 2010, ficava numa rua pouco movimentada, atrás de um velho armazém. Um grupo de operários removia entulhos e estruturas corroídas quando, em meio a papéis molhados e pedaços de madeira, um deles encontrou algo peculiar. Uma fotografia, dobrada e rasgada ao meio. Era uma imagem parcialmente apagada pela umidade, mas ainda nítida em partes. Mostrava um grupo de crianças enfileiradas, nitidamente uma turma escolar, e ao lado direito o rosto de uma menina de cabelos castanho claros presos num rabo de cavalo. O que chamava a atenção era que ela parecia idêntica a Sofia Melo, mas a foto estava cortada. A metade inferior esquerda faltava completamente, e a parte superior direita tinha uma mancha escura borrando parte do fundo. Intrigado, o operário guardou a imagem. No dia seguinte, comentou sobre ela com o dono do imóvel, que por acaso reconheceu a história da menina desaparecida. Decidiu, então, entregar a fotografia a um conhecido da imprensa. Poucos dias depois, a imagem chegou às mãos de Heitor Melo, agora trabalhando como editor assistente em um jornal investigativo. Ao receber o envelope, Heitor não soube o que pensar. O papel estava úmido, cheirava a mofo, mas aquela era, sem qualquer dúvida, a mesma fotografia tirada no dia do passeio. A mesma em que sua irmã aparecia sorrindo discretamente na lateral do grupo. A imagem, porém, estava alterada, rasgada, suja e com algo mais. Ao fundo, bem atrás do coreto, surgia a silhueta de uma figura indistinta, uma presença humana, desfocada, que nunca havia sido notada antes. Heitor passou a noite comparando a foto com a versão original, ainda guardada por Renata. As crianças, a posição, o ângulo, tudo coincidia, mas naquela nova cópia, algo parecia diferente. A imagem era quase idêntica, mas a figura ao fundo não existia na versão que todos conheciam. Isso levantava duas possibilidades.
ou a nova imagem era uma montagem elaborada, o que parecia improvável, dado o estado deteriorado do papel, ou havia circulado uma segunda versão daquela foto, nunca divulgada, e que de alguma forma fora parar num galpão abandonado anos depois. Ainda em choque, Heitor levou a imagem à mãe. Renata, ao vê-la, levou as mãos ao rosto e chorou em silêncio. Reconheceu o sorriso de Sofia como se tivesse sido tirado na véspera. Mas quando viu a figura ao fundo, empalideceu. Disse não saber o que era aquilo, mas teve a impressão de que havia algo errado desde o início com aquela imagem. A descoberta mexeu com algo adormecido. Heitor, que durante anos evitara qualquer envolvimento direto com o passado, sentiu o impulso de seguir aquela pista. Aquela foto não era apenas uma lembrança, era uma peça fora do lugar, um objeto perdido que nunca deveria ter aparecido ali. E o fato de ter surgido de forma anônima, quase como um recado, deixava tudo ainda mais inquietante. Por que aquela imagem surgiu depois de tanto tempo? Quem a deixou ali? E por que estava rasgada? As perguntas ecoavam na mente de Heitor. Ele sabia, como jornalista, que pistas às vezes aparecem assim, discretas, quase invisíveis, entre o pó de coisas esquecidas. Mas, naquele caso, era pessoal. Pela primeira vez em anos, sentiu que havia algo a ser descoberto. E talvez, só talvez, Sofia estivesse mais perto do que imaginavam. Heitor não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de Sofia, congelada no tempo, o encarava mesmo quando ele fechava os olhos. A presença obscura ao fundo da fotografia parecia pulsar em sua memória como uma batida insistente. Por que aquela imagem aparecera agora? E por que estava naquele estado? Na manhã seguinte, decidiu agir com cautela. Levou a foto a um amigo da redação que trabalhava com análise de imagens. O laudo não foi conclusivo. A figura ao fundo era real, parte da fotografia, mas estava borrada por interferência da umidade e da deterioração do papel. Nenhum sinal de montagem, nenhum indicativo de falsificação. A foto era legítima. Restava apenas descobrir sua origem. Heitor começou pelas redondezas. Foi até o galpão onde a imagem foi encontrada. O imóvel estava em reforma, mas o zelador responsável permitiu sua entrada. Era um homem de fala baixa e olhos miúdos, chamado Antenor. Vivia no terreno há mais de uma década, dormindo num quartinho improvisado nos fundos, mesmo após a oficina fechar. Segundo ele, o local nunca fora mexido desde então. Ninguém havia acessado o depósito até aquela semana. Se apareceu aí é porque já estava aqui fazia tempo, disse. Heitor insistiu. Quis saber se Antenor lembrava de alguma movimentação estranha, de gente entrando à noite, qualquer coisa fora do comum. O homem hesitou. Depois, olhando para os lados, murmurou. Teve uma época que ouvi uns barulhos, como se alguém chorasse. Achei que fosse coisa da minha cabeça, mas uma vez vi uma menina, bem rápido, se escondeu entre os ferros. Fiquei sem ação. Quando fui ver de novo, não estava mais. A história pareceu absurda, mas algo naquela descrição ressoou fundo. Heitor não comentou nada. Agradeceu e saiu. Em casa, puxou os arquivos antigos do caso de Sofia. Releu os relatórios da polícia, as matérias da época, suas próprias anotações adolescentes. E quanto mais lia, mais percebia que algo havia sido negligenciado. O caso fora tratado como um episódio isolado, mas não era o único. Entre 2005 e 2009, 3 crianças desapareceram em circunstâncias estranhas em parques da região metropolitana de Porto Alegre. Uma em Canoas, outra em Alvorada, a terceira em Viamão. Todas meninas, todas entre 10 e 12 anos. Em nenhum dos casos houve testemunhas, nenhuma foi encontrada. Na época, a polícia não traçou conexões. As localidades eram diferentes, os contextos dispersos. Mas o padrão existia. Heitor sentia isso. Começou a montar uma linha do tempo, recortando jornais antigos, mapeando datas, locais e idades. Percebeu que os sumiços ocorreram sempre no outono, durante fins de semana, e em áreas com vegetação densa. Decidiu procurar um delegado aposentado que atuou no caso de Sofia. Gilberto Lemos,
hoje com quase 80 anos, morava em um apartamento pequeno em São Sebastião. Ao ver Heitor, demorou alguns segundos para reconhecê-lo. Depois, com pesar nos olhos, abriu a porta e ofereceu café. Gilberto ouviu tudo em silêncio. Quando Heitor terminou, o velho policial suspirou fundo. Você não é o primeiro a perceber isso. Mas na época não tínhamos apoio. Falavam que era paranoia, coincidência. O delegado contou que chegou a montar um dossiê com os casos, mas foi orientado a arquivar. Havia pressão. Era como se não quisessem que a gente cavasse fundo demais. A resposta fez o sangue de Heitor gelar. Se havia algo maior por trás dos desaparecimentos, aquilo não podia mais ser ignorado. A fotografia rasgada era mais do que uma lembrança. Era uma chave. E a figura ao fundo podia ser o elo perdido entre todas aquelas histórias. Heitor sabia que estava pisando num território incerto. Mas, pela primeira vez, sentia que as perguntas certas estavam começando a ser feitas. E quando se começa a perguntar, não há mais volta. Heitor passou os dias seguintes mergulhado em arquivos empoeirados. Vasculhou bibliotecas, jornais antigos, registros digitais esquecidos nos cantos da internet. Quanto mais avançava, mais a sensação de estar diante de algo oculto tomava forma. Não era apenas sobre Sofia. Era sobre um padrão, um silêncio orquestrado ao longo de décadas. Encontrou nos registros um nome recorrente ligado a atividades incomuns na região nos anos 2000, um grupo chamado Círculo Velado, supostamente uma associação cultural voltada a rituais de introspecção e estudos esotéricos. Suas reuniões ocorriam em espaços alugados da cidade, sempre em noites específicas do calendário celta. Nada ilegal, nada explícito. Mas, entre os nomes dos participantes, algo saltou aos olhos de Heitor. O nome de Mauro Farias, um dos professores de artes da escola onde Sofia estudava. Mauro havia sido afastado meses após o desaparecimento, alegando motivos de saúde. Não foi interrogado à época porque estava de licença durante o passeio ao parque, mas seu envolvimento com o Círculo Velado reacendeu as suspeitas. Heitor decidiu investigar sua trajetória. Descobriu que, após o afastamento, Mauro se mudara para o interior. Não constava em redes sociais, não havia entrevista, foto ou qualquer rastro recente. Era como se tivesse desaparecido também, mas por vontade própria. No entanto, em um fórum sobre ocultismo, um usuário com o apelido Mifarias77 postava mensagens até o ano de 2017, sempre comentando sobre portais mentais, experiências extracorpóreas e a libertação da infância pelo silêncio. As mensagens foram resgatadas por Heitor, que as leu com atenção perturbadora. Em uma delas, datada do mesmo mês em que Sofia desapareceu, havia uma frase criptografada. Ela viu o que não deveria, mas agora ela escuta o que ninguém mais escuta. Nenhuma citação direta, mas o simbolismo era claro demais para ser ignorado. Heitor compartilhou a descoberta com Gilberto Lemos, o delegado aposentado. O velho policial ouviu calado e depois abriu uma gaveta. De lá tirou um envelope com anotações antigas. Entre elas, um croquis com símbolos encontrados numa árvore próxima ao coreto do Parque Farroupilha. Estrelas sobrepostas, círculos concêntricos e uma letra M estilizada. Nunca deciframos o que era isso, mas agora faz sentido, disse. Decidido a ir além, Heitor procurou moradores antigos da região do parque. Uma senhora de 82 anos, Dona Alzira, moradora do bairro desde os anos 60, lembrou de uma noite de 2007. Chovia fraco. Eu estava com a janela aberta, ouvindo rádio, e escutei um grito, agudo, como de criança, mas passou rápido. Achei que fosse coisa do rádio, ou imaginação de velha. Outros moradores relataram barulhos esquisitos em noites esparsas, arranhões, passos, vozes baixinhas. Tudo sempre próximo ao coreto ou ao trecho mais arborizado. Na época, poucos deram atenção. Agora, somado ao que Heitor vinha descobrindo, nada mais parecia coincidência. A última peça daquele quebra-cabeça parcial surgiu em um jornal comunitário, edição de 2006.
Uma matéria falava sobre a revitalização do parque e mencionava que, durante as obras, encontraram entradas lacradas de túneis subterrâneos, usados antigamente para manutenção hidráulica. A reportagem mostrava fotos de operários selando as passagens. Uma das entradas, segundo a legenda, ficava exatamente atrás do coreto. Heitor engoliu seco. Sentia que estava se aproximando de algo maior, algo enterrado não só no concreto da cidade, mas também no medo coletivo. Sofia havia desaparecido ali, e talvez, só talvez, ela tivesse sido levada para onde ninguém procurou, para baixo da terra, onde a luz não entra, e o silêncio grita. A manhã era fria e úmida quando Heitor retornou ao Parque Farroupilha, agora com olhos diferentes. Já não era o adolescente paralisado pela dor, nem o adulto que fingia que tudo ficara para trás. Estava ali como um homem em busca de respostas, guiado por fragmentos que finalmente começavam a fazer sentido. O coreto, alvo principal de suas suspeitas, parecia o mesmo de sempre. Estrutura antiga de concreto e ferro, parcialmente coberta por musgo. Turistas tiravam fotos. Estudantes passeavam pelos arredores. Ninguém imaginava o que talvez se escondesse sob seus pés. Munido do jornal antigo, Heitor procurou pelas possíveis entradas dos túneis mencionados na reportagem de 2006. Circulou à base do coreto, inspecionando rachaduras, relevos e trechos cobertos por vegetação. Em um dos lados, uma tampa de ferro enferrujada chamou atenção. Estava parcialmente coberta por folhas secas, sem identificação visível. Com esforço ele a ergueu. O cheiro que saiu dali era pesado, mofado, ancestral. Um ar frio e denso, como se a terra respirasse. Desceu por uma escada estreita e antiga. Usava lanterna. O lugar era um corredor de concreto bruto com paredes úmidas e sons abafados de goteiras. Era difícil saber até onde aquilo ia. Caminhou por alguns metros. No fim do corredor, uma bifurcação. À esquerda, uma parede lacrada com cimento novo. À direita, um pequeno compartimento vazio. Mas, nas paredes, algo o fez parar. Havia inscrições. Palavras riscadas com algum objeto pontiagudo. Em letras trêmulas lia-se: "Ela não para de chamar. A menina sabe. Não escute a voz." Símbolos circulares como os que apareciam nos desenhos de Sofia também estavam ali, repetidos como mantras. Mais adiante, jogado no canto, Heitor encontrou um caderno parcialmente queimado. As folhas estavam chamuscadas, mas algumas resistiram. Entre rabiscos e manchas, havia desenhos de olhos, portas e escadas. E em uma página preservada, apenas 2 palavras escritas com força: Sof, espera. A mão de Heitor tremia. Aquilo não era uma brincadeira. Era real, era cru, e estava bem ali, diante dele. Subiu de volta em silêncio, suando frio apesar do clima gelado. Sentia que havia adentrado um espaço que não queria ser visitado. Com o caderno nas mãos, procurou Renata. A mãe de Sofia ouviu tudo com o rosto imóvel, mas os olhos úmidos. Pegou o caderno, folheou devagar. Ao ver os símbolos, levou a mão à boca. Ela desenhava isso quando era pequena, antes de tudo. Sussurrou. Disse que certa vez perguntou o que aquilo significava, e Sofia respondeu: "É o lugar onde as palavras dormem." A frase calou fundo. Renata passou os dedos sobre a página que dizia "Sof, espera", como se tocasse o rosto da filha. Pediu para ficar com o caderno. Heitor assentiu, sentindo um peso no peito que misturava medo e esperança. No dia seguinte, ele decidiu compartilhar o achado com um amigo da redação. Em troca, recebeu acesso ao arquivo de imagens de segurança do parque, datadas de 2007. Na época, as câmeras não cobriam todo o espaço, mas havia registros fragmentados. Em uma sequência capturada 2 dias antes do desaparecimento de Sofia, uma figura masculina, de casaco cinza e capuz, aparece repetidamente. Não parecia funcionário. Não interagia com ninguém. Apenas caminhava em horários variados, sempre circulando o coreto. Em um dos registros, para por exatos 5 minutos em frente à estrutura,
olhando fixamente. A qualidade da imagem era ruim demais para identificar o rosto, mas a frequência de sua presença era perturbadora. A cada nova peça, a sensação de que Sofia não fora vítima do acaso se intensificava. Havia uma lógica escondida, uma rede de silêncio que perdurava há anos. E agora, finalmente, começava a se desfazer. Renata segurava o caderno queimado como se fosse uma extensão do corpo da filha. Durante dias permaneceu em silêncio, estudando cada rabisco, cada linha torta, cada símbolo desenhado com urgência. Em uma das páginas, reconheceu um detalhe que havia ignorado no passado. Uma sequência de círculos conectados por traços diagonais, repetidos em padrões, às vezes dentro de portas desenhadas, outras em janelas. Aquilo a fez recordar desenhos que Sofia costumava fazer ainda pequena, com lápis de cor, mas que nunca soube interpretar. Levou o caderno até uma antiga professora de Sofia, Dona Dalva, já aposentada. Ao ver os símbolos, a educadora empalideceu. Contou que, anos antes, um aluno da mesma escola, da sala ao lado, desenhava coisas parecidas. Esse menino, cuja família se mudou de cidade pouco depois, também era extremamente reservado e desapareceu da escola sem aviso. Na época, disseram que havia trocado de colégio. Mas agora, Dalva confessava ter achado estranho o sumiço repentino. Heitor, ao saber disso, voltou aos registros escolares daquele período. O nome do menino era Alan César. Procurou por ele nas redes sociais, bancos de dados, registros públicos. Nada. O nome parecia ter sido apagado. Mais uma peça faltando num quebra-cabeça que crescia a cada passo. Diante do acúmulo de novas evidências, Heitor decidiu retomar contato com a polícia. Inicialmente encontrou resistência. Os anos haviam transformado o caso em um arquivo frio. Mas ao apresentar as fotos das câmeras de 2007, o caderno encontrado e os símbolos registrados no túnel, algo mudou. O novo delegado responsável pelo setor de desaparecidos, André Silveira, demonstrou interesse. Disse que havia outros registros recentes envolvendo os mesmos símbolos em pichações clandestinas na zona sul da cidade. Mandou buscar o relatório e, ao comparar com o material entregue por Heitor, confirmou. Eram os mesmos traços circulares, a mesma linguagem geométrica rudimentar. Silveira autorizou a reabertura oficial do inquérito como linha investigativa alternativa. Não era muito, mas significava que, após tantos anos, a história de Sofia voltava ao radar oficial. Heitor, embora cético com a burocracia policial, sabia que isso poderia destravar acessos antes negados. Na mesma semana, o analista de imagens do jornal enviou uma mensagem urgente. Havia ampliado e filtrado os trechos das câmeras antigas. Apesar da baixa resolução, um detalhe chamou a atenção. O homem de casaco cinza usava um broche metálico preso no ombro. O símbolo? 3 círculos concêntricos com um ponto no centro, idêntico ao que estava riscado no túnel, no caderno e nos desenhos de Sofia. Aquilo confirmou o que Heitor já intuía. O homem não era apenas um observador, era parte de algo maior, algo organizado. A pergunta era quem era ele. Renata, ao ver o símbolo ampliado na tela, levou alguns segundos em silêncio. Depois disse: "Já vi isso antes." Foi até uma gaveta, revirou papéis antigos e puxou uma pasta de recortes. Entre eles, uma matéria de 2005, sobre um evento artístico realizado na escola. Na foto, professores e organizadores posavam para a imprensa. E lá estava Mauro Farias, o antigo professor de artes, usando um casaco com o mesmo broche. Heitor ficou em silêncio. Sentiu um calafrio correr pela espinha. A imagem era nítida demais para ser coincidência. Era ele. A mesma postura, a mesma expressão neutra, o mesmo casaco. A figura do parque. Todas as peças, até então dispersas, começavam a se alinhar. E embora a dúvida ainda dominasse, o caminho estava traçado. Eles sabiam quem procurar. Só restava encontrar. O nome de Mauro Farias passou a ocupar os pensamentos de Heitor com uma intensidade que beirava a obsessão. Cada gesto do homem na antiga foto,
Cada rastro de sua passagem pela escola era agora reinterpretado sob uma nova luz. Um educador respeitado à época, discreto, introspectivo. Mas havia algo além da fachada. Heitor recorreu a contatos do jornal para localizar o paradeiro atual de Mauro. Não foi fácil. Os dados estavam desatualizados, registros truncados, até que, através de uma colega do setor de cultura, descobriu que ele vivia isolado numa chácara em Taquara, a pouco mais de 100 quilômetros de Porto Alegre. Havia comprado o terreno em 2011 e, segundo vizinhos, quase nunca saía. Vivia sozinho, recebia poucas visitas. Dizia-se aposentado das coisas do mundo. Heitor decidiu ir pessoalmente. Não avisou a polícia. Não contou a Renata. Levou apenas o envelope com a foto restaurada, o recorte do jornal e uma cópia do símbolo ampliado. No caminho, o coração batia como se tentasse antecipar o que encontraria. Queria respostas, mas também temia o que ouviria. A chácara era simples, com uma casa térrea, janelas fechadas e mato alto cobrindo parte do terreno. Bateu à porta. Esperou. Quando a madeira rangeu e se abriu, viu diante de si um homem envelhecido, barba branca por fazer, olhos fundos e expressão cansada. Era Mauro. Heitor se apresentou. Não mencionou o nome da irmã. Disse apenas que precisava conversar. O ex-professor hesitou, mas o deixou entrar. A casa cheirava a poeira, ervas secas e papel antigo. Sentaram-se frente a frente, em silêncio. Heitor tirou do envelope a imagem do parque. Lembra disso? Mauro olhou. Seus dedos tremeram. Levou alguns segundos antes de falar. Essa foto sumiu. Como você tem isso? Sem responder, Heitor mostrou o símbolo. E isso? Ainda usa? Mauro empalideceu. Recostou-se na cadeira. Ficou em silêncio por quase 1 minuto. Depois, com a voz rouca, disse: Eu achei que tinha enterrado isso com os anos. O que veio a seguir foi uma confissão fragmentada, entrecortada por silêncios e olhares perdidos. Mauro contou que entre 2004 e 2008 participou de um grupo fechado, não exatamente uma seita, mas um círculo de estudos espirituais que pregava o despertar da consciência infantil. Diziam que algumas crianças nasciam com sensibilidade superior, capazes de enxergar camadas escondidas da realidade. Eles acreditavam que o mundo ia esmagar essas crianças, que o sistema ia roubar delas o dom. Então, criaram um espaço onde essas vozes seriam preservadas. Heitor apertou os punhos. Você está me dizendo que tiravam crianças da sociedade? Mauro baixou os olhos. Elas eram levadas, sim, mas não era maldade. Era proteção. Ninguém era machucado. Pelo menos, era o que diziam. Você sabia que minha irmã foi levada? Heitor disparou, sem mais se conter. O professor o encarou, com lágrimas discretas escorrendo. Sofia, ela viu demais. Ela desenhava o que não podia ser explicado. Ela não foi escolhida. Foi atraída. E ela fugiu. O silêncio que se seguiu foi cortante. Heitor sentiu a garganta fechar. Mauro continuou agora sussurrando. Depois da fuga, eles desfizeram tudo, dispersaram, juraram silêncio. Eu me afastei. Mas nunca mais dormi em paz. Heitor levantou-se, os olhos ardendo. Você sabia e nunca falou. Porque eu também fui enganado, Mauro respondeu, a voz vacilante. Achei que era luz, mas era sombra. Sem dizer mais nada, Heitor saiu da casa. Não precisava de mais provas. O olhar de Mauro era a confirmação de tudo o que ele temia. Agora, tinha certeza. Sofia não desapareceu. Foi levada. E de alguma forma escapou. Os dias seguintes ao encontro com Mauro foram de insônia e inquietação. Heitor revivia cada palavra dita, cada pausa, cada expressão de culpa. A revelação de que Sofia havia fugido, de que havia escapado de onde quer que a tivessem levado, acendia uma nova possibilidade. Mas onde ela estava agora? Com apoio do delegado Silveira, a polícia iniciou buscas discretas por antigos locais associados ao tal Círculo Velado. Um deles
Era uma propriedade desativada na zona rural de Gravataí, onde antes funcionava um orfanato, fechado por denúncias de negligência nos anos 90. Após a saída das freiras que o administravam, o prédio foi vendido, mas permaneceu fechado desde então. Um lugar esquecido, engolido pela vegetação e pelo silêncio. Heitor acompanhou a equipe de investigação. Ao chegarem, encontraram o portão enferrujado e o mato alto cobrindo os degraus da entrada. A estrutura estava deteriorada, o telhado parcialmente desabado, mas o interior ainda mantinha marcas de sua antiga função. Corredores estreitos, quartos com camas de ferro e paredes pintadas com tons infantis já desbotados. Foi no porão que encontraram os primeiros sinais. Em uma das paredes, havia desenhos feitos com giz de cera, rabiscos infantis. Entre eles, uma figura que chamou a atenção. 3 pessoas de mãos dadas. Uma mulher de cabelos longos, um menino e uma menina de rabo de cavalo. Acima das figuras, escrito de forma tremida, lia-se: "Quero voltar para casa." Em outro cômodo, mais evidências. Um pedaço de tecido infantil com o nome Sofia M. costurado à mão. Uma lancheira com adesivos desbotados de personagens antigos. E no chão, um caderno com folhas arrancadas. Uma delas ainda intacta, trazia um nome escrito diversas vezes, quase como um mantra. Mamãe, mamãe, mamãe. Renata foi chamada ao local para a identificação dos objetos. Ao ver o tecido, caiu de joelhos. Confirmou ser uma camiseta que Sofia usava para dormir. O caderno, segundo ela, era um dos preferidos da filha, desaparecido junto com a mochila no dia do sumiço. O impacto foi imediato. Para Renata, não havia mais dúvidas. Sofia estivera ali. As amostras foram enviadas para análise. Dias depois, o resultado do DNA chegou. O tecido, o caderno, os fios de cabelo presos entre as páginas, tudo era compatível com o perfil genético de Sofia. A confirmação caiu como um raio. Mas havia algo ainda mais intrigante. Na parte externa do orfanato, um homem que cuidava de uma plantação improvisada nos fundos aproximou-se dos policiais. Chamava-se Nelson e dizia viver ali por conta própria havia quase uma década. Disse que nunca viu ninguém entrando no prédio, mas certa vez, cerca de 3 anos atrás, encontrou sinais de fogueira acesa nos fundos. E mais. Disse que viu, numa manhã, 3 jovens caminhando em direção às colinas. Um deles era bem miúdo, parecia uma guria, magrinha, cabelo amarrado, mas sumiram no mato. A polícia tentou rastrear a movimentação. Buscou registros de trilhas próximas, câmeras em estradas vicinais, qualquer indício. Nada foi encontrado. Os rastros pareciam evaporar logo depois do relato. Mesmo assim, para Renata e Heitor, aquele era o maior avanço em 17 anos. Eles sabiam agora que Sofia não desapareceu para sempre. Ela passou por ali, deixou marcas, deixou pedidos. Alguém a ajudou. Talvez tenha fugido com outras crianças. Talvez ainda estivesse fugindo. A pergunta já não era mais se ela vive, mas onde e com quem. Algo dentro daquele orfanato ficou gravado na memória de quem viu. A solidão impregnada nas paredes, o silêncio pesado demais para ser esquecido. E os desenhos, sempre os desenhos, como uma linguagem secreta, deixada por quem, mesmo em meio ao escuro, ainda sonhava com o caminho de volta. Foi no fim de uma tarde chuvosa que a ligação chegou. Uma funcionária da Biblioteca Municipal de São Francisco de Paula entrou em contato com o delegado Silveira. Dizia que um visitante deixara para trás um caderno de desenhos. O conteúdo, segundo ela, lembrava muito os esboços divulgados nas matérias sobre Sofia Melo. Silveira repassou a informação imediatamente a Heitor, que no mesmo dia seguiu rumo à pequena cidade serrana. A biblioteca era simples, de madeira, com cheiro de papel envelhecido e chão rangendo a cada passo. A funcionária, Dona Neuza, entregou-lhe um caderno de capa azul gasta. Disse que fora encontrado sobre um banco dias antes e ninguém voltou para buscar. Ao abrir a primeira página, Heitor sentiu o coração acelerar. Os traços eram familiares, curvas suaves,
personagens com olhos grandes, árvores desenhadas como se tivessem alma. Em uma das páginas centrais, um desenho o fez prender a respiração. Uma mulher de cabelos longos segurando a mão de um garoto. À frente deles, uma menina com rabo de cavalo caminhava em direção a uma casa com janelas iluminadas. Acima, escrito com lápis preto, quase em casa. Virou mais páginas. Um retrato familiar. Sofia havia desenhado o rosto de Renata, os olhos fundos, o sorriso triste, os cabelos presos como costumava usar. Embaixo, uma palavra apenas. Mamãe. Na última página, um esboço diferente. Um banco de praça cercado de pessoas anônimas, sobre ele um caderno deixado. Ao lado, uma mensagem. Se você achou isso, é porque estou tentando voltar. Heitor não conseguiu conter as lágrimas. Ali estava, de forma clara, um pedido, uma pista, uma tentativa de contato. Mostrou o caderno a Silveira, que iniciou buscas discretas pela cidade. Visitou pousadas, questionou moradores, analisou câmeras das redondezas. E então uma nova informação surgiu. Um vendedor ambulante afirmou ter visto uma mulher jovem, magra, com cabelo preso e roupas simples, desenhando em silêncio em uma das praças da cidade. Disse que ela estava com 2 outras pessoas, um rapaz e uma menina menor. Não interagiam com ninguém. Permaneceram no banco por cerca de 1 hora. Depois levantaram-se e foram embora a pé, sentido sul, sem deixar rastros. Renata foi chamada. Ao chegar à praça indicada, caminhou lentamente entre os bancos, como quem tenta reconhecer memórias em lugares desconhecidos. Parou diante de um dos bancos de madeira, olhou em volta, respirou fundo. E então viu. Sob o assento enfiado entre as tábuas, havia um papel dobrado. Com mãos trêmulas abriu o bilhete. Era um pequeno desenho, 3 figuras de mãos dadas olhando para o horizonte. No canto inferior, um coração vermelho e a palavra força. Ao lado, uma frase escrita com traços conhecidos. Mamãe, me espere mais um pouco. Renata chorou como não chorava há anos. Não de dor, mas de esperança. Não era mais uma teoria, uma suposição, um delírio mantido por negação. Era real. Sofia estivera ali, tão próxima, tão viva. Heitor, por sua vez, entendeu o recado. A irmã não queria ser encontrada por acaso. Ela estava tentando fazer o caminho de volta, no tempo e no modo que podia, e deixava rastros não por descuido, mas por escolha. Como se mesmo à distância ainda estivesse desenhando a trilha para casa. E assim, naquela praça de cidade pequena, mãe e filho não encontraram Sofia, mas encontraram algo tão poderoso quanto a certeza de que ela os encontraria primeiro. O tempo, que antes era inimigo, passou a ser aliado. Renata não esperava mais por milagres, esperava por passos. Cada nova manhã era uma oportunidade de reencontro. Ela continuava acordando cedo, cuidando da casa, renovando os cartazes no mural já quase simbólico da azenha, mas agora com um novo brilho nos olhos. Havia algo que não se via ali há muitos anos: esperança com raízes. Heitor, por sua vez, transformou tudo o que vivera numa missão. Lançou uma série de reportagens sobre crianças desaparecidas no Brasil, trazendo à luz histórias esquecidas, negligenciadas. A de Sofia abriu a série. Sem sensacionalismo, sem conclusões forçadas, apenas a verdade, uma verdade feita de dor, silêncio, resistência e fé. Os episódios ganharam repercussão nacional. Famílias passaram a relatar casos parecidos. Pessoas enviavam cartas, fotos, relatos. A rede crescia, mas o mais importante ainda estava por vir. Não sabiam quando, não sabiam onde, mas sabiam que ela viria. Sofia, ou quem ela se tornara, estava deixando rastros não para ser perseguida, mas para ser acolhida, para mostrar que, mesmo no exílio invisível em que vivera, havia mantido o vínculo intacto com aquilo que nunca pôde ser apagado: o amor da mãe, o afeto do irmão, a vontade de voltar. Renata manteve o desenho da praça sobre a mesinha da sala. Ao lado, o bilhete escondido sob o banco. Às vezes,
Passava os dedos sobre o papel e dizia em voz baixa: "Eu ainda estou aqui, filha. Quando você quiser, quando puder. A porta está aberta." Não era uma súplica, era uma promessa, alguns chamam de milagre, outros de coincidência. Mas o que aconteceu com Sofia vai além das definições. Foi uma travessia. Uma sobrevivência silenciosa num mundo que não sabe lidar com o invisível. Uma prova de que a ausência nem sempre é fim. Às vezes, é só caminho. A história dela mudou a vida de quem acompanhou. Tornou-se símbolo de tantas outras. Mães que não desistiram. Crianças que ainda esperam. Famílias que resistem mesmo diante do esquecimento. Cada uma, à sua maneira, procurando alguém, ou sendo procurada por alguém. Hoje, a imagem de Sofia permanece no mural, mas há algo diferente nela. Não é mais apenas o retrato de uma menina desaparecida. É o retrato de alguém que deixou de ser sombra para se tornar farol, que transformou sua ausência em movimento, sua dor em esperança coletiva. E se você chegou até aqui, é porque essa história também te tocou. Então, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal agora. Histórias como essa precisam ser contadas, recontadas e ouvidas, porque é no ato de ouvir que a memória resiste. É ouvindo que a gente nunca esquece. E antes de sair, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. Lá você vai conhecer outro caso igualmente impactante, um desaparecimento, com pistas improváveis e um desfecho que ninguém esperava. Te vejo lá.